Boa noite a todos. Eu estou até surpreso com o número de pessoas sabendo o que nós vamos falar hoje à noite. Pensei que hoje à noite, ao falarmos sobre impostos, que a igreja estaria vazia. Eu já ouvi alguém dizer que uma nação tem o governo que ela merece. Será que é verdade isso? Talvez tenha razão. Se nós temos governantes corruptos, talvez é porque há corrupção em todos os níveis da sociedade. Se temos autoridades egoístas, talvez é porque nós também somos egoístas. Hoje à noite isso nos traz ao tema o crente e impostos. Tema ainda mais difícil do que o da semana passada, mas nós vamos continuar no mesmo trecho que nós vimos na semana passada, Romanos capítulo 13. Você pode ir encontrando o seu lugar, Romanos capítulo 13, vamos examinar hoje os versículos 6 e 7, mas vamos ler o trecho mais completo, começando no versículo 1. Então encontre aí Romanos 13. Contemplei essa semana algo que, na verdade, eu li, pouco parecido com o que nós encontramos aqui. Por mais que odiemos os impostos, por mais que acreditemos que o sistema tributário seja corrupto e injusto, por mais que acreditemos que nosso dinheiro poderia ser investido em coisas muito melhores, sim, a Bíblia nos ordena a pagar nossos impostos. Romanos 13, versículos de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Vamos orar e pedir a direção de Deus aqui do nosso tempo de estudo. Senhor Deus, ao meditarmos na Tua palavra nessa noite, pedimos que o Senhor amoleça corações duros, que o Senhor traga para perto aquele que está longe, que o Senhor nos ensine o caminho que devemos andar, e tenhamos o coração de Cristo, a humildade de Cristo, ao nos submetermos às autoridades, mesmo quando não sempre concordamos com ela. Ó Deus, nos ajude a entender a Tua palavra com clareza, e que ao aplicarmos a Tua palavra, o mundo ao nosso redor possa ver que nós somos diferentes, que nós somos sal e luz, que nós de fato somos embaixadores do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queremos, mais do que qualquer outra coisa, Senhor Deus, apontar as pessoas para Jesus Cristo. E é por causa dele e para a glória dele que oramos. Amém. Tudo isso aqui em Romanos capítulo 13 se encontra dentro de um contexto maior, em que Paulo tem elaborado por 10, 11 capítulos
sobre o que é o Evangelho. Quem é o ser humano, qual é a nossa condição de pecado, o que Cristo fez por nós e como nós podemos ser reconciliados com Ele. A partir do capítulo 12, há uma mudança no conteúdo, uma mudança de teórico para o prático. No capítulo 12, nós encontramos o uso correto dos dons espirituais, encontramos virtudes que são recomendadas. E dentro daquele capítulo, não sei se você consegue se lembrar, quem já leu Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz, portanto, irmãos, baseado naquilo que já falei, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos dentro desse contexto maior da aplicação do Evangelho às nossas vidas, de como devemos viver num mundo pagão, como devemos tratar os outros. E aqui nesses primeiros 2 versículos de Romanos 12, nós encontramos uma visão sobre o que é viver uma vida de adoração, de culto verdadeiro a Deus, e como nós devemos viver vidas diferentes, vidas que não são conforme os padrões do mundo, mas mentes transformadas pela renovação da nossa mente, e nós sabemos que isso vem por meio da palavra de Deus. Dentro desse contexto, Paulo vai dizer, então, diante das autoridades é assim que vocês devem se comportar. Vocês devem se submeter a eles. Vocês devem respeitar as autoridades, porque toda autoridade, na verdade, é instituída por Deus. Na semana passada, nós estudamos sobre o propósito das autoridades, que as autoridades existem para promover o bem e para punir o mal. Então, dentro de todo esse contexto, Paulo quer que nós entendamos que até os impostos são algo que o cristão deve pagar e que a nossa maneira de pagar deve ser diferente da maneira como o mundo paga. A nossa atitude quanto aos impostos deve ser diferente das atitudes que o mundo tem. Quando falamos sobre impostos, um tema que eu cocei a cabeça um pouco, eu não me lembro de uma pregação na minha vida que tratou esse assunto. Não me lembro. Talvez quando era criança algum pastor pregou, mas eu não me lembro de nenhum momento. Mas é uma coisa que faz parte da nossa vida, não é verdade? Nós pagamos impostos em todos os níveis da vida. Seja no supermercado, seja o IPTU da nossa casa, seja o nosso imposto de renda. Há impostos embutidos em toda a esfera da nossa vida. É um tema importante. E a Bíblia trata desse tema. Jesus fala sobre dinheiro, fala também sobre impostos. Paulo, em diversos lugares, fala sobre as autoridades do nosso respeito. E aqui, em específico, ele fala sobre os impostos. Não sei de você, mas eu já murmurei sobre impostos. Alguém se identifica? Levanta a mão se você é honesto. No ano passado nós vendemos a nossa casa no interior de São Paulo. E vamos ser bem sinceros, ganhos de capital é um imposto doloroso. Nós pagamos muito, nós sentimos isso na pele. Mas quando houve o momento da venda e aquela oportunidade de dizer, na escritura nós vamos colocar X tanto, para que o nosso imposto seja menor, nós decidimos colocar o valor integral. Por quê? Porque isso é justo, isso é certo, mesmo que doa na nossa carteira. Não devemos murmurar e reclamar, nem maldizer as autoridades no que diz respeito aos impostos. O mundo reclama muito, o mundo certamente murmura, o mundo também não se submete às autoridades como devemos. Agora,
me ouçam bem, nós temos o direito como cidadão de protestar injustiças e corrupção, porque há maneiras pacíficas e corretas, até mesmo maneiras legais, de nós praticarmos o protesto. Mas isso deve sempre ser em submissão às leis civis. Na semana passada nós falamos sobre o submeter-se às autoridades. Há momentos, nós vimos, quando nós vimos o falar de Pedro em Atos capítulo 5, há momentos em que nós temos que dizer, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Porque, às vezes, nós teremos que desobedecer uma lei humana que vai contra a lei de Deus. Há momentos que isso acontece. Mas até nesses momentos, nós devemos nos submeter às autoridades e aceitar as consequências colocadas. Eu não defendo as injustiças nem a corrupção que existe em qualquer governo. Você pensar que tem muita corrupção, meu amigo, corrupção tem em todo canto porque todo ser humano é pecador. Mas existem coisas que devem nos alegrar. Pense um pouco comigo. Talvez você não concorde, mas o mero fato de estarmos reunidos aqui hoje com as portas abertas, sem medo das autoridades entrarem, nos arrancarem daqui e nos lançarem nas prisões por causa da pregação do nome de Cristo. O mero fato de termos essa liberdade deve nos alegrar. Nós vivemos num país livre. Nós temos a liberdade de ir e vir, sem medo, certo? Tem lugares que nós temos que ter cuidado, não vamos ser tolos. Nós temos a liberdade de andarmos em qualquer canto, menos em época de pandemia, né? Isso à parte, porque o mundo inteiro lidou com isso. Nós temos o direito de fazer compras, de passear no shopping. Temos liberdade de fazer essas coisas, de certa forma, com segurança. Eu já falei, há exceções, há lugares perigosos, há lugares que nós temos que ter cuidado. Mas, de forma geral, nós vivemos num país de muita liberdade. Nós vivemos num país com uma certa segurança. Como bons cidadãos brasileiros, nós queremos fazer o possível, então, para cooperar e apoiar o governo no que se diz a melhora do nosso país. Não é verdade? Vocês não concordam que nós devemos cooperar e apoiar o governo no que se trata da melhora do nosso país? Não sei se você já pensou assim, mas deixa-me perguntar, sejam honestos. Quantos aqui, nas suas orações, já agradeceram a Deus pelo privilégio de pagar impostos? Pensem sobre quantos crentes existem no mundo que amariam estar no seu lugar aqui hoje à noite. É isso que o apóstolo Paulo está enfatizando aqui nesse trecho. Que nós devemos ter atitudes diferentes. Que o nosso coração deve ser diferente. Que as nossas ações devem ser diferentes. Numa sociedade corrupta, uma geração corrupta, um mundo pecaminoso. E Deus nos chama para pagar os nossos impostos. Você pode concordar que isso é certo ou que é errado, mas você tem que obedecer. Porque a palavra de Deus assim diz. E precisamos confiar num Deus que é soberano até sobre os afazeres, sobre as injustiças humanas. Porque como nós vimos na semana passada, tudo passa pelas mãos de Deus. Não é que Deus causa o mal, mas Ele permite. Tudo que acontece passa pela soberania e pelas mãos de Deus.
E o apóstolo Paulo aqui, ele quer que nós, como seguidores de Cristo, tenhamos corações diferentes, atitudes diferentes. E aqui nós precisamos ter uma mudança de coração. Nós não devemos nos tornar fanáticos, nós não devemos atacar o governo, nem nos aliar com qualquer que queira derrubar o governo. Nós devemos nos render à soberania de Deus e entender que Deus está no controle de todas as autoridades, inclusive a autoridade romana, durante os dias em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. O imperador Nero estava reinando, um homem mau, perverso. O império que certamente praticava muita coisa contra a Bíblia. E Paulo diz: paguem seus impostos. Interessante isso. Mas nunca se esqueça também que Deus é capaz de mudar até o coração mais duro de qualquer autoridade. Então, ao pagar os seus impostos, nós vamos ver hoje à noite que você tem uma oportunidade também de orar pelas autoridades, uma oportunidade de praticar o bem onde você está, de avançar a qualidade da sociedade por meio de uma vida vivida inteiramente voltada para o Senhor Jesus Cristo. Paulo está tratando aqui nesse trecho a relação do crente com o governo. Então eu pesquisei um pouquinho essa semana, com certeza você já pesquisou também. Eu já ouvi dizer no passado que o Brasil está entre os 5 países com a carga tributária mais alta. Já esteve, mas hoje não está, certo? Hoje o Brasil se enquadra no 14º lugar em termos de carga tributária. Certamente o povo brasileiro paga mais imposto por pessoa do que qualquer outro país na América Latina. Mas dos 190 e poucos países que existem no mundo, Brasil fica quase em último lugar quando se mede o índice de retorno para o bem-estar da população, no que se diz a carga tributária e onde é destinada. Isso lhe deixa triste? Deve, porque qualquer corrupção, qualquer mal que predomina deve nos entristecer. Isso lhe deixa irado? Se a sua ira está direcionada contra o mal, isso é ótimo. Que você se revolte contra injustiça, sim. Mas ainda assim, vivendo em submissão, buscando a paz com aqueles que estão ao seu redor, e hoje à noite, de forma bem prática, pagando os seus impostos honestamente. Se você parar para perguntar a maioria das pessoas na rua hoje, a maioria vai dizer que está insatisfeita com o retorno que se tem aqui no Brasil referente aos impostos. Essa semana, eu e o pastor Rony tivemos o privilégio de fazer algumas visitas hospitalares. Um hospital muito pior do que o outro, no que se fala sobre a infraestrutura. Coisas que, às vezes, eu não sei porque eu ainda fico chocado, porque eu fui criado aqui no Brasil, já entrei em inúmeros hospitais do SUS, já visitei pacientes que estavam morrendo, visitei paciente que tentou cometer suicídio, visitei uma senhora que acabou falecendo dentro do hospital e eu vi muitas coisas horríveis. Eu vi a falta de respeito pela vida humana, eu vi lugares sujos, infraestrutura caindo aos pedaços. E eu fico revoltado com essa injustiça de que o imposto não está chegando onde ele deve chegar. Mas ainda assim, eu devo pagar meus impostos. Ainda assim, eu devo me submeter às autoridades e eu devo, na maneira possível, avançar o bem ao meu redor.
Se isso significa que eu me torne um político, cuidado, porque há muita corrupção e você pode ser engolido. Mas se você tem a capacidade espiritual, uma dedicação ao Senhor, o suficiente para viver no mundo da política, se torne um político, para que o seu voto faça diferença na sua comunidade. Se você não tem condições de se tornar um político, porque não é meu encorajamento para ninguém, porque eu sei que é um lugar terrível, é um meio que nós podemos comparar com a boca do leão. Eu não estou falando sobre os impostos, mas você pode se sentir cercado por muito, muito mal. E o seu coração dificilmente pode se manter íntegro no meio de tanta corrupção. Porque eu já vi muitos líderes cristãos, evangélicos, que dentro do meio político também se perderam. Então, por isso que eu não encorajo ninguém a fazer isso. Mas no que você pode fazer como cidadão, de forma legal e de forma correta, faça. É interessante que ao longo da história, especialmente da história da igreja, ao longo dos séculos, a igreja foi entregando para o governo um papel que Deus deu para a igreja, que era de cuidar dos pobres, cuidar dos órfãos, servir o menosprezado. E com o passar do tempo, isso foi passando para políticos, para autoridades, para governos. Acabamos com, às vezes, uma situação extremamente corrupta. Meu desafio como igreja é que voltemos àquilo que Deus nos chamou a fazer, a cuidar do necessitado, a servir o menosprezado, o menor destes, os órfãos, aqueles que são jogados pela sociedade. A igreja deve ser o primeiro a chegar e dizer: nós te amamos e este é o amor de Cristo. É assim que Jesus falou de dar um copo de água em nome de Jesus, de servir o menor destes. Mas vamos voltar para impostos, porque eu ainda tenho vários pontos hoje à noite a tocar. O primeiro ponto é o mesmo título, é o mesmo do título, o crente e os impostos. Aqui, o que nós encontramos no versículo 6, na primeira parte, é que Paulo pressupõe que os crentes romanos estão pagando os seus impostos, certo? A gente não encontra isso aqui na forma de uma exortação, mas simplesmente de algo que é entendido. Porque ele vai dizer assim: é por isso também que vocês pagam impostos. Ele pressupõe que o crente paga os impostos. É o pressuposto. Baseado no que ele falou nos primeiros 5 versículos. Nós nos submetemos às autoridades, nós servimos às autoridades, pois a autoridade é ministro de Deus. De um modo geral, os impostos devem ser destinados para o benefício da sociedade. De forma geral, esse é o objetivo. Agora, nós sabemos que a corrupção, que o pecado faz com que nem sempre isso aconteça. Dependendo das prioridades, os impostos recolhidos nem sempre são usados da melhor forma. Eu concordo, eu não discordo disso em hipótese alguma. Mas uma das objeções que mais se ouve quanto ao pagamento de impostos é que o dinheiro está sendo mal utilizado. Ou até mesmo está sendo usado para fins malignos. Então, eu não vou pagar meus impostos. Eu já ouvi crente dizer isso. Eu já presenciei pessoas muito próximas de mim, não vou dizer aqui, mas em outro lugar, dizerem que eu não vou pagar impostos porque isso aí é apoiar um governo do maligno. Se teve um governo do maligno na história da humanidade, seria o Império Romano, vou ser bem sincero. O que eles praticaram, as coisas absurdas que eles fizeram, e ainda assim, Paulo diz, é por isso que vocês pagam impostos. Porque naquela época, se você conhece um pouco da história, existia
um tratado que era conhecido como a paz romana, certo? A ideia é de que o Império Romano queria prezar pela paz. Eles queriam abafar qualquer revolta, eles não queriam que houvesse tumulto e multidões se revoltando contra o governo. Então eles colocavam escoltas do exército, soldados em todos os pontos estratégicos necessários para prezar pela paz. E durante esse período, apesar da perseguição, apesar de muito mal que acontecia, existia um certo nível de paz experimentado na sociedade. Nós devemos agradecer a Deus pelo tanto de paz que nós temos. Você diz, mas pode ser melhor? Pode. Mas eu sei de muitos lugares do mundo hoje onde é bem pior do que aqui, certo? Então nós podemos agradecer a Deus que os impostos destinados a certas autoridades ajudam a manter um certo nível de paz. Sim. Então a objeção de que o pagamento dos impostos vai ser destinado para um fim maligno não é uma boa desculpa. Porque Paulo poderia ter usado essa desculpa se fosse assim. Jesus poderia ter usado essa desculpa, mas não o fez. Essa não é a nossa preocupação. Nossa preocupação é ser obediente à palavra de Deus, mesmo que seja algo difícil. Não estou dizendo que a vida cristã é fácil, não estou dizendo que os ensinamentos e os mandamentos são fáceis, mas o que eu estou dizendo é que são necessários. Marcos capítulo 12, os versículos 13 ao 17, nós encontramos um relato muito interessante na história do ministério de Jesus. Jesus estava sempre sendo confrontado por líderes religiosos como fariseus, como saduceus, entre outros. E eles sempre questionavam a Jesus, sempre estavam tentando fazer Jesus tropeçar, preparando alguma armadilha para Jesus. E aqui, no versículo 13 de Marcos capítulo 12, diz, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos. Interessante esses dois grupos, viu? Por quê? Porque os fariseus eram judeus altamente religiosos. Eles detestavam o Império Romano. Achavam que pagar impostos era ser roubado, né? Já os herodianos estavam a favor do Império Romano. Eram aqueles que estavam juntos. Então, esses dois grupos juntos tentaram, de alguma forma, fazer Jesus cair numa armadilha. Então chegaram dizendo assim, mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião de outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. E aí vai a pergunta, é lícito pagar impostos a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu, por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram, e Jesus lhes perguntou, de quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam, de César. Então Jesus disse, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Uma resposta um tanto curiosa, né? E até muitos debatem qual é o significado do que Jesus estava dizendo ali. A ênfase não é em impostos, certo? Enquanto é um assunto tratado aqui, a ênfase está naquilo que pertence a Deus. A verdade é que tudo pertence a Deus. Se a gente olhar de uma forma cósmica, de um Deus que está sobre toda esfera humana, sobre todo o universo, esse é um Deus que é dono de todas as coisas. Esse é um Deus que a quem nós podemos dizer, a minha vida pertence. Eu não sou meu, eu sou dele. Então quando Jesus vai usar essa expressão, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, ele estava indo ao coração. Estava dizendo, lógico, está na moeda aí, é o rosto de César, a face de César, então pague a César o que é de César, pague o seu imposto. Mas deem a Deus o que é de Deus. A questão é o coração, a questão
é se o coração pertence a Deus, né? Porque aqui eles estavam tentando usar uma pergunta que, de um lado, os herodianos iam dizer: ah, é isso, né? Devemos pagar sim impostos, porque assim nós vamos apoiar o Império Romano. E do outro lado, se Jesus dissesse que sim, os fariseus iriam ficar revoltados. Como assim devemos pagar imposto a um monte de bandidos? Talvez você já se sentiu assim. Mas a questão principal é o coração. A questão principal é: o seu coração pertence a Deus? Então, pratique o bem, pague seus impostos, sirva o próximo. Porque o nosso reino é outro. Nós não somos deste mundo. Enquanto nós somos peregrinos neste mundo, o nosso reino é outro. A nossa cidadania é outra. Mas Paulo pressupõe que o crente paga imposto, certo? Então, hoje à noite, aqui pregando, eu vou pressupor que você que é crente também paga os seus impostos. E se não, você precisa cuidar disso com Deus. Vou falar mais um pouco adiante sobre isso. Segundo, e no serviço de Deus. Aqui encontramos na segunda parte do versículo 6, voltando para Romanos 13, uma expressão muito interessante. Diz assim: porque as autoridades são ministros de Deus. As autoridades são ministros de Deus. Se você voltar atrás nos versículos anteriores, você vai encontrar no português que as autoridades são ministros mais 2 vezes. Só que é uma palavra diferente no grego. Volte ali atrás no versículo 4. Diz: pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. A palavra aí é diaconia, da qual vem a palavra diácono, tem a ver com a ideia de servir. Então aqui no versículo 4, Paulo está dizendo: as autoridades servem a Deus no que diz respeito a promover o bem e punir o mal. De novo, mas se você fizer o mal, não, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz espada, pois é ministro de Deus, vingador. Novamente, a mesma palavra que vem do diácono, diaconia, né? Agora, aqui no versículo 6, diz: as autoridades são ministros de Deus. É outra palavra grega. A palavra aqui é leitorgos, que significa, é uma palavra do qual nós temos liturgia. Tem a ver com o serviço religioso. Eles estão sendo igualados aqui aos sacerdotes que servem a Deus no sentido religioso. Eles servem a Deus para o bem civil da população, mas eles também estão fazendo um serviço, reconhecendo, talvez eles não reconhecem, mas nós que somos crentes reconhecemos que a autoridade deles é derivada da autoridade de Deus. Não há nenhuma autoridade que não seja dada por Deus. E Deus está acima de tudo e de todos. Então, quando nós pensamos de uma forma ampla sobre as autoridades, nós precisamos entender que eles servem a Deus para promover o bem, punir o mal. Eles também servem a Deus ao fazer aquilo que avança o nome de Deus. Muito bem, então quando nós temos autoridades que não praticam essa última parte, o que fazer então com isso? Bom, novamente, Paulo estava falando dentro de um contexto romano, onde havia um imperador muito mau, imoral, mal, ele fazia muito mal, matou muitos cristãos. Foi durante esses períodos dos imperadores que o Coliseu foi instituído, onde cristãos eram mortos por leões, onde os gladiadores lutavam. Então havia um coração de violência por parte dos líderes. Era entretenimento ver pessoas sendo mortas. E ainda dentro desse contexto, Paulo diz: eles são servos de Deus, eles são ministros de Deus, então paguem seus impostos. A conclusão que eu chego é que Deus age até por meio das autoridades mais incrédulas. Ele fez isso na história bíblica. Nós vemos Deus usando
reis terríveis como Nabucodonosor. Nós vemos Deus usando impérios como o Império Babilônico, o Império Persa, para avançar os propósitos dele. E nesse sentido, é um serviço religioso. E se o meu candidato não ganhar? Tranquilo, Deus ainda é soberano. Eu não vou me revoltar, eu não vou chorar, eu não vou me desanimar, porque a minha esperança não está em nenhum candidato e nem em um partido político. A minha esperança, meu querido, e a sua esperança deve estar em Jesus Cristo, o único perfeito, a única autoridade íntegra. Paulo revela aqui nesse contexto de que as autoridades são ministros de Deus no cuidado da sociedade. Número 3, a razão por qual nós pagamos os nossos impostos. A razão. Paulo reconhece que nós devemos pagar impostos para que o governo não faça o que nós vimos na semana passada. Quando eles têm a sua responsabilidade de promover o bem e punir o mal. E se há desvio de fundos, eles têm que prestar contas diante de Deus. Se Deus assim permitir, eles também terão que prestar contas diante das autoridades, diante da lei. Nem sempre isso acontece e às vezes nós vemos políticos corruptos escapando da justiça. Isso nos deixa revoltados, mas uma coisa que eu estava falando com Wellington antes da EBD, estava falando que no nosso ser, dentro da nossa alma, nós devemos ter esse anseio por um governo perfeito. Nós devemos almejar uma autoridade que não desvia fundos. Nós devemos almejar um rei que preza pelo bem daqueles que estão no seu reino. E meu querido, isso é certo, isso é bom. E é por isso que nós olhamos para Cristo. É por isso que nós almejamos o dia em que Cristo voltará. Almejamos o dia em que Ele se assentará no trono. Almejamos o dia em que nós estaremos na presença dEle. Não haverá mais corrupção, não haverá mais mal, não haverá mais pecado, nem dor, nem morte. Mas até então, que o nosso anseio seja por Cristo e a sua volta, e não por um candidato imperfeito, que ainda, buscando as coisas que nós gostamos, vai fazer coisas erradas, vai ter atitudes erradas, vai colocar em prática coisas corruptas, vai viver dentro de um contexto corrupto. Então, meu querido, eu já tive tanta gente me perguntar, né, da minha perspectiva, que eu tenho cidadania dupla, eu voto tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, certo? Já ouvi, você gosta de Bolsonaro, você gosta disso, de Lula, de outro, de Ciro, e lá nos Estados Unidos você gosta de Biden, gosta de Trump. Eu digo, na verdade eu não gosto de nenhum, para ser bem sincero, porque nenhum é Cristo, nenhum é perfeito. Mas Deus tem me dado uma oportunidade, como cidadão, de votar. E é ali no meu voto que eu vou exercer o meu direito como cidadão. Agora, dentro da igreja, meus queridos, nós vamos ter inúmeras perspectivas. Até dentro de uma igreja pequena assim, nós temos pensamentos bem diferentes devido à nossa cultura, devido à nossa educação, devido à nossa família, devido a uma série de coisas. Nosso nível social, nível econômico. Meus queridos, isso não importa. O que importa é que sejamos um em Cristo. Eu canso de ouvir atitudes colocadas na internet, seja por pastores, seja por líderes, seja por cristãos quaisquer, que dizem, se você não votar nesse candidato, você não pode ser crente. Agora, você pode pensar isso, mas é melhor ficar com a boca calada. Porque talvez tenha um irmão que pensa diferente de você e está vendo de outro ponto de vista. Nosso objetivo, como igreja,
não é apoiar candidato nenhum. Essas igrejas que recebem políticos nos seus púlpitos, meus queridos, isso é corrupção dentro da igreja. Nós não devemos andar dessa forma, nós devemos andar de forma diferente, separado. Mas deixa eu voltar para o meu esboço, senão eu vou me desviar um pouquinho. Porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Tantas vezes nos últimos anos eu ouvia perspectivas diferentes quanto à pandemia e lockdown, e igreja não pode abrir, comércio não pode abrir, isso, aquilo. E eu entendo a dor. Muitos sofreram, eu entendo. Muitos ficaram desempregados, muitos não ganharam nada durante esse período. E eu entendo. Nós estávamos sofrendo juntos, mas ao mesmo tempo, eu não gostaria de estar no lugar de nenhum governante, de nenhuma autoridade que teve que tomar decisões para o bem da população. Agora você diz, mas isso não foi para o bem, foi uma corrupção. Talvez você pense de forma de conspiração. Meu querido, isso não importa. O que importa é o seu coração diante do Senhor. O que importa é a sua rendição diante do Senhor e a sua atitude de se submeter. E se você quer se revoltar, que seja de forma pacífica, não devemos injuriar, não devemos difamar, não devemos de forma alguma falar mal da pessoa. Até Paulo nos diz, a nossa batalha não é contra o quê, meus queridos? Nossa batalha não é contra carne e sangue, nossa batalha é espiritual. Nossa batalha não é o candidato X. Você pensa que é, não é. Nossa batalha não é um determinado partido. Sim, existe muito mal por trás de certas pessoas. Eu acredito, eu creio que o inimigo está por trás de muitas atitudes, mas nós devemos seguir de forma respeitosa, de forma pacífica e de forma que respeite aqueles que estão em autoridade. Eu me senti muito convicto essa semana ao estudar esse trecho. Eu sempre busco pagar os meus impostos, eu pago imposto tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, e eu fico pensando para onde é que todo esse dinheiro está indo, eu penso essas coisas, e eu senti forte convicção, meus queridos, essa semana. Por quê? Porque Jesus tem nos chamado a fazer o certo, a ser íntegro em nosso andar. Não que eu tenha desviado fundos, mas às vezes as minhas atitudes, às vezes o meu falar, não tem se alinhado com aquilo que a palavra de Deus ensina. Paulo sugere, meus queridos, que o nosso dever vai além de simplesmente pagar os nossos impostos. Aqui no versículo 7 ele diz assim: paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Muitas pessoas vão tentar tirar de contexto essas ideias e dizer, mas a pessoa não merece respeito, né? Então não vou respeitar. Ou a pessoa não merece honra, eu não vou honrar. Não, não é isso. Se Deus colocou aquela autoridade no lugar, mesmo que você não goste da pessoa, você deve respeitar, você deve honrar. Você não deve participar de zombarias contra pessoas criadas à imagem de Deus. Isso não convém para o crente. E se você está sentindo que eu estou lhe atacando hoje à noite, por favor, entenda. Eu não estou. Estou falando para mim mesmo. Estou falando aquilo que a palavra de Deus ensina. Então vamos a uma aplicação prática. Porque eu acho que aqui é na aplicação prática que nós podemos sair hoje à noite dizendo, eu estou andando de forma que agrada a Deus, ou eu preciso mudar algumas coisas em minhas atitudes. Eu preciso confessar, eu preciso alinhar o meu coração a certas coisas. Então, aplicação prática. Vamos lá, alguns pontos rapidinho. Declaração de imposto de renda. Está chegando o próximo ano,
Quem já pagou, já se foi, agora nós estamos preparando para 2023. E, meus queridos, eu não posso nem dizer quantas vezes eu já ouvi crentes falarem com orgulho de maneiras como eles sonegaram o governo. Se há maneiras de fazer deduções dentro da lei, eu falei na semana passada, nós devemos e podemos fazer isso de forma legal. Por exemplo, a igreja tem direito de declarar isenção ao IPTU, isso é permitido dentro da lei. Então, assim que nós tivermos nosso terreno, nossa propriedade, nós vamos buscar isso porque é permitido. Mas, meu querido, se a lei diz que você precisa pagar imposto de renda sobre aquilo que você ganha, eu sei que há um certo tanto que você não precisa pagar, mas você precisa declarar como isento, então faça. Se você tem que pagar e você se enquadra na primeira categoria, meu querido, seja honesto com cada centavo que entra no seu bolso. No ano passado, nos últimos anos, eu tenho ajudado os meus filhos lá nos Estados Unidos a fazer a declaração de imposto de renda deles lá, certo? Todos três eu tenho ajudado, tenho ensinado. E a minha filha, a segunda, a filha mais velha, mas o segundo, ela começou a fazer um serviço de babysitter, né, de babá. Ela fez isso durante as férias, por 2, 3 meses. E ela ganhou razoavelmente bem, certo? Ela foi bem paga por aquilo. Mas ela não recebeu nem o olerite, simplesmente recebeu na mão cédulas, né? Ela muito bem poderia ter voltado para casa, guardado aquilo e falado nada para ninguém e nunca ter pago imposto sobre aquilo. Você pensa, mas é o que ela deveria ter feito, né? Não, eu falei para ela, você quer ser uma pessoa íntegra, você quer ser justo, aqui está, você deve pagar, eu acho que a porcentagem era tipo 17, 18%. Eu falei, ao você receber, coloque um tanto aqui para pagar impostos, coloque um tanto aqui para entregar ao Senhor, e o resto você vai usar para pagar suas contas. E assim ela fez. E eu tenho feito isso com os meus filhos, eu tenho feito isso comigo mesmo. Às vezes eu tenho ficado um pouco confuso sobre uma determinada lei ou sobre uma determinada cobrança, e assim eu sempre busco um contador ou um advogado que possa me orientar dentro da lei. E eu sei, meu querido, existem algumas das leis tributárias que são de fazer você coçar a cabeça. Você fala, mas será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? E a gente fica com aquela dúvida, né? Faça o possível para fazer o certo e deixa o resto nas mãos de Deus. Sonegação, jamais. Meu querido, sonegação é pecado. Você não pagar tributo sobre aquilo que você recebe é pecado. Deixa eu falar uma coisa, eu tenho poucos minutos aqui para terminar, mas tanta coisa me vem à mente. Tentar ser bem sincero e com muito cuidado. Eu fui criado aqui nesse país, eu amo esse país, mas existe aqui, todo mundo sabe, o jeitinho brasileiro, né? E a gente aplica muitas vezes o jeitinho brasileiro à obediência ao governo, seja de como burlar uma lei, de como não pagar um determinado imposto. Talvez aqui vai mexer com alguém, viu? Eu espero que você ouça as minhas palavras, não de Timóteo, mas daquilo que Deus espera. Há muitas vezes ocasiões em que não está dando certo o seu emprego e você pede para ser mandado embora. Eu sei que tem os seus direitos, eu sei que tem seguro do desemprego, eu sei que tem FGTS e tudo isso, mas eu já ouvi muitas vezes irmãos em Cristo pedir para ser mandado embora, para eu poder receber o seguro do desemprego, aí começou a trabalhar em outro lugar e pediu por alguns meses não ser registrado
para que pudesse continuar a ganhar o seguro do desemprego enquanto já estava recebendo salário no outro emprego. Meu querido, eu não estou apontando o dedo para ninguém porque eu não sei sua história. Mas o que eu quero que você saiba, isso é errado. Isso é errado. Porque você está burlando uma lei. E ao fazer isso, você está violando o mandamento de Deus. Eu vou parar por aí, eu podia falar sobre pirataria e muita outra coisa que encaixaria aqui, mas por causa de tempo eu quero continuar. Orem, meus queridos, orem pelas autoridades. Não de boca para fora, mas orem. Que isso faça parte do seu tempo a sós com Deus. Ore pelo presidente, ore pelo governador, ore pelo prefeito, ore pela polícia, ore pelos que trabalham na educação, orem por todas as autoridades e orem para que eles pratiquem a justiça. Orem para que eles conheçam a Deus. Orem para que eles sejam transformados pela luz do Evangelho. Paulo nos ensina a orar. Paulo nos ensina a orar por todas as pessoas. Pelas autoridades, ele diz que nós devemos orar e até pela salvação, entendendo que Deus deseja que todos sejam salvos. Ouçam as palavras de Timóteo. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem a pleno conhecimento da verdade. Orem pelos governantes, orem por justiça e paz em nosso país. Meu querido, o crente não tem lugar nenhum em revoltas, certo? Nosso protesto deve sempre ser pacífico. E quando os governantes não acatam aquilo que nós prezamos pela palavra de Deus, nós rendemos isso ao Senhor e dizemos: Senhor, faça justiça, porque o único justo é o Senhor. E deixamos nas mãos de Deus, entendendo que Ele é soberano até acima de todos os governantes corruptos. Orem por justiça, orem por paz em nosso país. Agradeça a Deus pelo privilégio de pagar impostos. E o privilégio de colaborar com o bom andamento da nossa nação. Você fala, mas o dinheiro nem sempre é destinado à coisa correta. Perfeito, entendemos isso. Já falamos sobre isso. Eles terão que prestar contas a Deus. Mas há muitas coisas que eles fazem pelo bem da sociedade. E por essas coisas devemos nos alegrar. Devemos agradecer a Deus pelo privilégio de pagar impostos. Por quê? Porque foi Ele quem instituiu as autoridades. Então, se vocês aprenderem uma coisa hoje à noite, aprendam isso. Orem pelas autoridades e agradeçam a Deus pelo privilégio de contribuir. Mesmo que seja doloroso. Mesmo que a gente sente na carteira, né, aquela dor na hora de pagar o leão. Meus queridos, nós devemos ter um senso de coletividade. Nós somos cidadãos brasileiros. Aí você fala, mas a gente tem uma cidadania celeste. É verdade. Nós somos peregrinos nesse mundo, mas enquanto estamos aqui, nós devemos ser bons cidadãos. Nós devemos fazer o bem, devemos avançar o bem ao nosso redor. E por último, nós devemos andar em integridade em todos os aspectos. Pagando os nossos impostos, nunca sonegando, nunca participando de pirataria. Deixar vocês meditarem sobre isso sozinhos, sem eu falar mais nada. Meu querido, a carga tributária é pesada. É. Mas Paulo pressupõe, e Deus pressupõe, que é certo o crente verdadeiro pagar os seus impostos.
Então, quando chega o dia 30 de abril, meus queridos, façam com um sorriso no seu rosto, dizendo: eu estou colaborando para o bem da sociedade. E quando o bem nem sempre é praticado, meus queridos, nós entregamos a Deus, sabendo que Ele é o único justo, que Ele fará justiça. Pode não ser em nossa vida, pode ser na eternidade futura, mas nós devemos respeitar, devemos nos submeter a Deus em primeiro lugar e às autoridades em segundo lugar. Os cristãos verdadeiros sabem que tudo que nós temos pertence a Deus antes de qualquer coisa. E se Deus diz, essa parte daquilo que é meu, que você é mordomo, deve ser dado às autoridades? Amém, isso é de Deus. Ele está dizendo que deve ser destinado. Então eu nem estou contando com aquilo para o meu uso, porque não me pertence. Pertence a Deus. Nós somos administradores, meus queridos, encarregados de investir nosso dinheiro e nossos recursos em coisas que têm um valor eterno. E se Deus fala que faça isso, isso tem valor eterno. Porque engrandece o nome de Deus e é um bom testemunho para aqueles ao nosso redor. Nós somos chamados à generosidade, somos chamados a ser sábios, a economizar, somos chamados a agradecer a Deus por toda a boa dádiva. Mas, meus queridos, pagar impostos é dever de todo cidadão. E os cristãos devem ser os melhores de todos os cidadãos. Vamos orar. Senhor Deus, eu confesso hoje à noite que, olhando a Tua palavra e meditando na Tua vontade para mim, para a Tua igreja, para nós, ó Deus, como corpo de Cristo, eu sinto forte convicção, baseado em atitudes erradas que eu já tive, às vezes participando de zombarias de algum governante, ou até mesmo presidente com o qual eu não concorde. Ó Deus, eu confesso que às vezes minhas palavras têm difamado outras pessoas. E por isso eu me arrependo diante de Ti, ó Deus, e eu peço o Teu perdão. E ó Deus, por todos os meus irmãos, meus queridos aqui nessa igreja, eu peço que o Teu Santo Espírito, ó Deus, quebranta corações. Nos mostre, ó Deus, a Tua perfeita vontade, porque nós sabemos que ao nos ofertarmos a Ti em sacrifício vivo, ao sermos transformados pela renovação da nossa mente, nós não vamos imitar a conduta do mundo, mas nós vamos viver vidas diferentes, radicalmente transformados por Tua graça. E lembrando que nós somos peregrinos nesse mundo e até Jesus voltar e chegar aquele governo perfeito, e chegar a justiça perfeita. Ó Deus, nós clamamos a Ti e faça justiça aqui em nosso meio. Ó Deus, nós pedimos por paz aqui nesta nação. Ó Deus, um país que tem sido ricamente abençoado pelo Senhor, nós reconhecemos tantas coisas como fruto da Tua mão. Ó Deus, que nós possamos prezar pelo bem da sociedade, que nós podemos valorizar aquilo que o Senhor valoriza. E ó Deus, que nós possamos pagar os nossos impostos com alegria em nossos corações, sabendo que é isso que o Senhor espera de nós. E ó Deus, se houver alguém aqui hoje à noite que tenha praticado a sonegação, que tenha de alguma forma, ó Deus, desobedecido às Tuas ordens, ó Deus, que o Senhor hoje à noite mostre por meio da Tua palavra a verdade. Não porque eu disse, mas é porque o Senhor tem nos dito. E isso é certo diante de Ti. Ó Deus, antes de qualquer outra coisa, nós desejamos que o Seu nome seja glorificado. Aqui na nossa igreja, em nossas famílias, na sociedade, neste país. E que a Tua glória redunde até os confins da terra. E até a volta de Jesus, nós nos empenhamos nesta obra, que sejamos fiéis, que sejamos íntegros, que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém.